Olá, meus senhores, nós estamos aqui hoje com a professora Ariela, que vem derrubando barreiras importantes para essa pauta trans. E eu, como pós-graduando aí de Gênero e Direito, eu precisava conversar com ela, né, sobre essas pautas. Mas antes disso, eu vou me apresentar. Meu nome é Clóvis Souza, sou advogado. Eu sou pós-graduando em Gênero e Direito, eu já me identificava por essa área. E estou apresentando aqui vocês hoje para a gente conversar um pouco com a professora Ariela. Eu queria que você se apresentasse. Bom, gente, eu sou Ariela Nascimento, eu sou professora, diretora trans do DCE Fernando Santa Cruz. Para quem não sabe, o DCE é o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. Coordeno também a mandata da vereadora Beni, e eu acho que nesse momento eu tenho que agradecer, Clóvis, porque esse é um mês que fala muito sobre o orgulho de sermos quem somos. Então, acho que essa live é justamente para a gente poder pleitear aqui e trazer respostas significativas sobre o que a gente vem lutando, quais são as pautas que a gente almeja. E bora bater esse papo, porque eu estou muito animada. Como sempre, né, Ariela, uma principal pergunta aqui que eu quero conhecer, né? Para a gente poder, como é que eu posso falar? Aprofundar sobre algumas pautas, eu preciso conhecer o teu lado, né? O que você passou, a sua experiência de vida, as suas vivências, porque eu já defendo a pauta de vocês, só que eu quero defender mais, né? Eu conheço todas as lutas de vocês, só que eu quero me aprofundar mais. Um assunto que a gente gosta, a gente quer se aprofundar. E essa primeira pergunta seriam: quais as maiores dificuldades que enfrentou ao ingressar em uma universidade? Bom, eu acho que primeiro, embora essa pergunta ela seja uma pergunta muito pessoalista, ela também responde o retrato do que é o nosso Brasil, né? A minha resposta não é uma resposta sobre a Ariela, mas é uma resposta que diversas mulheres transexuais, homens trans, pessoas não binárias passam pela mesma situação, que é o acesso. Eu acho que antes da gente discutir o que a gente vivencia dentro da universidade enquanto corpo trans, a gente tem que pensar que a universidade ainda está muito longe de ser preparada para a gente, né? É uma universidade que ainda não conseguiu aderir significativamente a esta comunidade. Então, bora pensar que hoje, inclusive na UF, a gente vem lutando pela implementação das políticas de cota. A gente sabe que dentro do Brasil que a gente vive hoje, das 27 universidades federais das capitais brasileiras, apenas 2 universidades aderem ao sistema de cota. Então, isso nos assusta muito, porque como que a gente pode ter diversas mulheres trans, travestis, explodindo na política, mas ainda assim o Brasil é um Brasil que não está preparado para lidar com a nossa realidade. Então, eu acho que o que eu vivencio, né, dentro da universidade não é uma experiência minha singular, mas é uma experiência da pluralidade desses corpos. Então, eu acredito que os maiores desafios é o acesso, é a permanência, mas também é o respeito ao nome social, a utilização do banheiro de acordo com a identidade de gênero. Isso para a gente é um desafio, mas é um desafio que a gente vem enfrentando com muita organização. Hoje existem coletivos, movimentos politicamente organizados em prol dessa pauta, e eu não estou longe disso, né? Estou dentro da universidade, enfrentando essas barreiras e acreditando que a próxima geração vai encontrar uma universidade muito mais preparada do que a gente tem hoje. Mais acessível. Exatamente. Uma pergunta assim, em relação a alunos trans na faculdade, quantos alunos trans tem na UF? Então, Mais ou menos. a gente não consegue quantificar isso dentro da nossa universidade. Inclusive, essa é uma pauta que a gente vem discutindo com as pró-reitorias de assuntos estudantis. Mas a gente tem aí um dado dos estudos das ações afirmativas da UERJ que comprovam que hoje a gente tem, enquanto pessoas trans nas universidades brasileiras, apenas 0,3%. Então, isso é muito pouco, porque a nossa população, a gente consegue perceber que ainda também não tem um país que quantifica a sua realidade, né? Que quantifica a sua presença nos espaços. Então, para a gente entender que quantos alunos ainda existem na UF é um desafio, mas é algo que a gente vem pleiteando também enquanto um coletivo e movimento dentro da universidade. Vem lutando por isso, né? Tá, é bom. Essas informações são boas, né? Essas informações são muito boas para mim. Para eu poder me acrescentar até como ser humano também. Em relação, assim, de toda a sua luta, de toda a sua vivência, de tudo que você vem lutando, vem brigando para poder conquistar, quais foram os maiores
preconceitos assim que sofreu durante esse período acadêmico, ou antes, ou depois, ou pós? Então, eu acho que o maior preconceito é a universidade não ver a gente enquanto intelectuais. Acho que começa por aí, né? Porque nós estamos dentro da academia brasileira disputando outras epistemologias políticas e outras epistemologias acadêmicas. Eu costumo dizer que a gente está construindo uma outra perspectiva, inclusive de ciência, né? Então, eu acho que talvez a maior dificuldade que a gente tem hoje é que aqueles intelectuais que se encontram dentro desse espaço, que a todo momento apagam as nossas realidades, entendam a gente também enquanto produtores de tecnologias, de ciências, de saber, de linguagens, porque a gente está aqui construindo uma outra perspectiva, inclusive de sociedade. Não se pode pensar a sociedade e a universidade enquanto algo dicotômico, separado, né? A universidade também é um produto da sociedade que a gente tem. Então, se a gente tem uma sociedade que a todo momento nos nega, a universidade vai nos negar também. Então, acho que hoje o que a gente tem também enquanto horizonte de disputa é entender que a gente precisa que a universidade entenda que somos intelectuais. E a gente vem disputando aí, inclusive com figuras que são referências pra gente, né? A Jaqueline Gomes de Jesus, Sarah Wagner York, professora Letícia e diversas outras. Jaqueline Gomes é uma referência importante para mim. Muito. Acho que para Conheci muita a gente Jaque em também. 2016, assim. 2016? Em um desfile na IFRJ, ela representando a Oxum e eu representando a Nanã. Então imagina a loucura, assim, né? Eu queria deixar um abraço aqui para minha professora Jaqueline Gomes. Beijão. Minha professora na Emerge. E quando ela entrou em sala de aula, aquilo ali para mim foi um marco importante, né? Eu já brigava por essa pauta e aquilo ali foi só um desbloqueio para a gente aprofundar cada vez E mais. esse é um ponto também, né, Clóvis? A gente, quando chega na universidade enquanto identidade trans, vestes, gêneros, a gente não encontra professores que nos são referência. Isso Isso é um é ponto, muito né? importante. Então, assim, ver a atuação da Jaque nos institutos federais é de suma importância para a gente, inclusive, entender que nas próximas gerações a gente vai conseguir encontrar referências que atuam no chão da universidade pública, na instituição pública. Essa referência de pessoas que vieram antes é muito importante, é muito importante. Em relação, assim, você como professora, né? Eu te admiro muito, né? Porque você está rompendo barreiras que poucas pessoas conseguiram transitar. Quando você, assim, ao ministrar algumas aulas, você sofreu, assim, alguma negativa, algum preconceito, alguma crítica? Então, eu sou professora de educação infantil. E por que que eu sou professora de educação infantil? E eu acredito muito na educação infantil enquanto a primeira educação que vai, inclusive, disputar a consciência do sujeito, né? Isso. Existe uma antropóloga que se chama Margaret Mead, que ela vai falar muito de um processo endocultural. O que seria esse processo endocultural? Seria um processo de transmissões de valores e moralidades de uma determinada cultura iniciada na infância. Então, quando eu chego no chão das escolas e tenho educação infantil quanto uma educação para eu poder lecionar, eu percebo que a primeira infância, inclusive, está muito mais preparada para lidar com os nossos corpos do que quando a gente pensa aí, né, jovens, adolescentes, adultos. Então, acredito que eu não tive nenhum problema com aquelas crianças que eu consegui ministrar as minhas aulas. O maior desafio, e onde a gente tem que também disputar a consciência, é a consciência da família, né? Então, o maior problema, o maior obstáculo, o maior desafio é a família encarar que aquela professora que atua no chão da escola, dando aula para o seu filho, sendo travesti ou homem trans, pessoa não binária, enfim, identidades que não correspondem a essa lógica da cisnorma, né? Tá ali porque é capaz de estar ali e se formou para estar ali, né? Tem conhecimento. Então, até que ponto a identidade de gênero desses sujeitos tem que definir se aquele sujeito é ou não capaz. E, na verdade, isso é o preconceito, é a transfobia estrutural, institucional, e que muitas das vezes não é a criança que vai destilar esse ódio e preconceito, é a família desta criança. Então, acredito que, embora hoje eu também não esteja dentro de sala de aula ministrando as minhas aulas, eu acredito na educação infantil
enquanto uma educação para a gente disputar consciência, para a gente disputar a memória, para a gente disputar, inclusive, uma alternância de sociedade. Seria um pontapé, né? Para a gente poder começar a mudar alguma coisa, começar pela educação infantil. Nossa, muito importante, Ariela. Tô aprendendo muito com você, muito, muito, muito. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu tive que estudar letramento racial. Existe letramento trans? Existe letramento de gênero, De gênero. mas eu acho que como a gente está aqui criando outras linguagens, a gente pode dizer que existe letramento também transvestigêneros, né? Entendi. Eu acho que esse letramento é para a gente, inclusive, entender que gênero não é algo singular, né? Mulher não é algo singular, homem não é algo singular. A gente está vivendo em sociedade e a pluralidade, ela existe. E se a gente for pensar a nossa cultura brasileira, a gente vai entender também que a nossa cultura sofreu diversos processos de colonização. Então, até que ponto a identidade de gênero que a gente discute hoje não é uma identidade de gênero colonialista, né? Porque antes da nossa sociedade ser raptada, a nossa sociedade tinha povos originários aqui que entendiam gênero e sexualidade de uma forma que não é que a gente entende hoje. Então, com certeza, a gente está aí em uma disputa para poder dizer que a gente precisa ter um letramento também transvestigênero para compreender a complexidade da sociedade que a gente tem. E a complexidade é gigante mesmo. Por acaso, se eu cometer, por exemplo, assim, alguma falha aqui em relação ao letramento transgênero, você pode me corrigir, Com tá? certeza. Eu tô aqui para aprender com você. E eu gosto de corrigir, mas eu acho que é o meu lado professora, assim, sabe? Eu ouço algumas amigas dizendo, gente, mas a gente não pode assumir esse lugar de professora o tempo todo. Eu falo, gente, Tá mas no como sangue. não, entendeu? Se a gente quer ver uma sociedade diferente, a gente precisa se colocar num lugar de ensinar sim. Isso, Porque se a gente não se coloca nesse lugar, outras pessoas vão se colocar nesse lugar e vão fazer errado. E aí é melhor que eu faça da maneira que eu acredito do que outra pessoa vir fazer por mim, sabe? Pode corrigir. Eu tô aqui para aprender. Eu tenho uma amiga, eu me considero negro, mas ela representa ainda mais os negros, porque ela veio da Baixada, né? Eu vim da Zona Norte, então a vivência dela é muito maior. E eu falo, ó, Alessandra, vou mandar um beijo pra Alessandra nesse vídeo aqui, pode me corrigir. Muitas coisas em sala de aula eu pergunto a ela, eu falei, pô, o que é isso que você falou? O que é isso que você falou? O que é isso que você falou? Me explica isso. É porque hoje você está falando dela, mas no caso a gente, né, a gente vive uma sociedade hoje que fazem debates muito separados. Mas hoje a gente tem um debate que ele tem que ser a partir das nossas intersecções, né? Então, assim, essa mulher que você diz que te representa muito mais do que você representa a comunidade negra, ela, na verdade, tem uma intersecção de território, que foi o que você falou, ela veio da Baixada, e essa intersecção também diz sobre a realidade e muito mais sobre qual lugar social essa mulher vai ocupar. Então, eu acho que entender as intersecções do corpo também é fundamental para a gente compreender qual lugar nos cabe e qual lugar não nos cabe. Obrigado, Ariadna. Você sente ainda que ainda falta muita luta para conquistar todos os direitos que vocês precisam? Ah, com certeza, né? Ai, com certeza, assim. Acho que a gente vem avançando muito, sobretudo com a presença de mulheres trans na política. A gente teve aí, né, a Kátia Tapeti abrindo portas para que hoje a gente tivesse a Erika Hilton, Beni Brioli, Caroline Yara, tantas essas mulheres que ocupam hoje as câmaras federais, as câmaras municipais, mas isso só se deu 28 anos depois, né? Então a gente mostra que, por mais que essas mulheres hoje ocupam a política, elas tiveram que esperar 28 anos para poder incidir politicamente nesses espaços. Então, eu acredito que, embora elas consigam representar um quadro de avanço, ainda assim a gente percebe que a nossa população está sobre as margens. E é claro que essas mulheres estão aqui com o objetivo de criar uma outra agenda política, né? Fazer uma outra alternância de sociedade. Mas a gente não pode dizer que a presença delas massivamente também nos espaços
corrobora para que menos mulheres trans ainda estejam na política, estejam na prostituição? Não. A gente ainda vê, né, mais de 90% de mulheres trans na política. A gente ainda vê travestis transexuais sendo expulsas da educação básica. A gente ainda vê mulheres transexuais no subemprego. Então, isso ainda é uma realidade no nosso país para a população de travestis e transexuais. Porém, eu acredito também que talvez aí em alguns anos, coloco alguns anos, porque vai levar ainda muito tempo, a gente pode mudar essa realidade também. Eu não acredito hoje, o Clóvis, de que a gente tem que falar apenas sobre a nossa vivência a partir da dor. Porque eu acho que a dor durante muito tempo nos resumiu e a gente hoje tem que mostrar que nós somos alegres, nós somos felizes, nós somos empoderadas, nós somos produtora de conhecimento, nós somos capazes de atuar nos espaços e incidir nos espaços, disputar eles e hoje também talvez assumir uma caneta e dizer que a próxima geração de pessoas trans não vai ter essa realidade a qual 90% da nossa população hoje vivencia, sabe? Então, eu acredito que a gente, com a presença da Beni Brioli, da Erika Hilton, Caroline Yara, Duda Salabé, que também está lá na Câmara Federal, a gente pode encontrar aí um campo de disputa muito mais efervescente, mas também colocando as nossas pautas na centralidade de uma agenda política. E assim conquistar mais e mais direitos. Com certeza. Vamos pensar nisso aí em 8 anos? Já estamos... eu acho que 8 anos talvez não. Acho que 8 anos ainda talvez não. Talvez não, porque eu acho que, inclusive, é um retrato do que foi ontem, né? Ontem a gente teve a votação no STF sobre a utilização do banheiro. Costumo dizer que foi uma meia derrota, porque o mesmo ministro que lá em 2015... votou a favor não, né? Pediu revisão. Ontem votou parcialmente contra e outros ministros seguiram, né, o voto do ministro Luiz Fux. Então, eu acredito que a gente, em 8 anos, não vai ter a realidade que a gente ainda sonha. Posição positiva. Né? Mas eu acredito que a gente, em 8 anos, não vai ter a realidade que a gente ainda sonha. Mas eu acredito que em 8 anos, a gente vai ter muito mais mulheres trans na política. E mulheres trans que não vai discutir apenas as suas pautas, mas discutir a sociedade como deve ser discutida, a partir dos eixos da cidadania. Educação, saúde, cultura, empregabilidade, segurança pública, é isso que nós precisamos. Atualmente nós só temos a Erika Hilton brigando lá sozinha, não é? Temos a Duda Salabé também, né? A Duda Salabé. Temos a Duda Salabé lá, representando o PDT e representando também a nossa agenda. A Erika, com certeza, ela é essa explosão, né? Essa expressão maior, mas que a gente também não pode cair nessa armadilha de invisibilizar mais uma de nós que está lá dentro. Então, acho que falar de Erika Hilton é falar de Duda Salabé, falar de Duda Salabé é falar de Erika Hilton, porque elas são a representação hoje da política que a gente acredita. Uma penúltima pergunta aqui agora. A sociedade empurra a população trans para empregos de baixa qualidade. Você concorda com essa afirmação? Já falei, né? Se a gente está na prostituição é por conta de quem? Cadê aí, né, uma agenda política de empregabilidade para mulheres trans e travestis? Cadê aí uma agenda política de melhoria na educação na perspectiva das mulheres trans e travestis? Cadê aí, né, É isso, a gente percebe que se hoje a gente não consegue ter uma mobilidade urbana da maneira como a gente acredita, é porque existe hoje uma estrutura de sociedade que empurra e engole a gente para dentro da prostituição. E hoje a gente pode ter certeza que, embora majoritariamente das nossas estejam nesse lugar, não são mais essas realidades que as nossas querem, sabe? As nossas não querem estar na prostituição, elas só estão ali porque elas precisam comer, elas precisam levar o pão para dentro de casa, elas precisam pagar aluguel. Então, assim, se a gente não tem uma sociedade que investe em empregabilidade para a nossa comunidade, é claro que a nossa comunidade vai procurar outros meios de sobrevivência. Isso não é só nós representando a pauta das identidades trans, mas também se a gente for pensar em um debate racial, onde estão a população negra? Continua no subemprego, estão nos empregos informais. Muitas das vezes as mulheres negras têm que sair, né, da sua casa às 6 horas da manhã para chegar na Zona Sul, cuidar do filho da mulher que vai ter que sair para trabalhar, mas para que aquele filho daquela mulher que saiu para trabalhar tenha um direito à educação que muitas das vezes o filho
que aquela mulher que saiu da favela não tem. Não tem. Então, assim, vamos pensar que a gente tem uma complexidade na nossa sociedade, Clóvis, que a gente não está longe, mas que a gente ainda tem que disputar com os olhos pegando fogo, sabe? É isso, os dentes roendo tudo. Aí quando chega no vestibular, a concorrência é desleal. Com certeza. Uma última pergunta agora pra gente fechar essa roda de conversa. Eu falei que você é uma referência, né? Pra mim, e eu acredito que para muitas pessoas, mas um jovem trans que está te assistindo agora, qual a mensagem que você deixaria para eles? Mas só vou falar diretamente para a câmera, porque pra aí lá. né, para olha para lá. Então, eu costumo dizer que, primeiramente, é pegar a esperança e transformar em verbo e começar a esperançar. A gente tem que esperançar em um mundo melhor. A gente tem que esperançar em uma sociedade mais justa, equânime, igualitária. A gente tem que esperançar em uma sociedade que tem que colocar a todo momento na centralidade das suas discussões os nossos corpos. Não se dá mais para pensar em projetos de sociedade sem que esse projeto dialogue diretamente com as nossas realidades. Então, eu costumo muito ouvir que a gente que representa a comunidade trans, a gente tem uma política muito identitária, né? E eu costumo dizer que a política identitária, ela parte de todo lugar. O homem branco, que muitas das vezes está lá na Câmara Federal e que representa um grupo, está fazendo uma política identitária, mas é uma política identitária que muitas das vezes olha para si e esquece o outro. Porque a lógica da sociedade que a gente vive é uma lógica ocidentalizada. É uma lógica que a leitura do outro importa mais do que a leitura sobre si. Então, eu digo quem é o outro, mas eu não digo quem eu sou. Então, eu acredito que para essa juventude que está aí se organizando, tenha noção de quem você é, de quem você representa e não deixe que as violências hostilizem os seus corpos e segreguem você ao ponto de você não colocar a sua voz para fora e projetar ela o máximo de vezes que é necessário. Então, assim, acreditar na esperança e esperançar, porque com certeza a gente vai viver uma realidade que é a gente que vai começar a pautar. E não está longe disso. Se Deus quiser, não está longe, cada vez mais perto. Vocês vão conquistar mais e mais direitos para a gente poder ver vocês mudando, transformando a sociedade. Ariela, obrigado pela sua conversa. Nada. É um prazer imenso estar aqui com você. Eu espero te chamar novamente para a gente poder conversar outras pautas, tá? Para a gente poder dar mais e mais visibilidade para vocês. Vocês precisam dessa visibilidade. Com certeza. Né? O que a gente está fazendo aqui hoje é preciso que outras pessoas façam também. Outros canais, outras mídias, outras fontes, né, de repercussão. A Jaque fala assim, você é muito louca, né? Porque a gente tá aqui com um discurso de aliança e você tá com um discurso de traição. Eu falo, porque é isso, Jaque, não se dá para ter aliados. A gente precisa de quem vai trair o sistema. Isso. E quem vai trair o sistema é quem vai ser o nosso aliado, entendeu? Então, primeiro, eu quero dizer que eu acredito que você vem traindo esse sistema, Clóvis. Vem traindo um sistema que corrobora para que cada vez mais mulheres trans e travestis estejam em um contexto de sociedade que nos marginaliza. Mas que você vem aqui, me traz, né? Mas traz toda a população LGBT junto, porque é quem me representa no meu território, para poder dizer que a gente precisa construir uma sociedade que seja mais diversa, mais plural, não só, né? Mas que respeite também essa pluralidade. Vamos juntos, Ariela. Conte comigo para essa luta. Tamo junto. Tá? E no que precisar de ajuda, de força, pode contar comigo que a gente vai... Eu tô aprofundando mais essa pauta e eu vou estar na trincheira com vocês. É isso. Pode ter certeza. Muito axé pra nossa vida. Valeu, Ariela. Obrigadão pela tua participação.